Olá, bem-vindos a esta nossa conversa sobre o futuro, especificamente o futuro das pequenas empresas. A gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode virar o jogo de como os negócios funcionam, o tal do empreendedorismo aumentado. Para começar, vamos pensar numa pergunta que com certeza muita gente que empreende já se fez. O software que foi comprado para ajudar, está ajudando mesmo ou só está criando mais trabalho? Sabe aquela sensação? A gente comprou um monte de ferramenta digital para facilitar a vida e no fim do dia parece que se passa mais tempo gerenciando o software do que o próprio negócio. É uma frustração bem comum. Pois é, isso nos leva direto para o coração do problema, algo que podemos chamar de paradoxo do empreendedor. E é justamente isso que a nova geração de inteligência artificial está prometendo resolver. Então, o que é esse paradoxo? Basicamente, é a situação onde quanto mais ferramenta digital se tem para gerenciar o negócio, mais complicado fica coordenar tudo. É uma ironia, né? As ferramentas que deviam ajudar acabam criando uma camada extra de trabalho. A pessoa que empreende vira uma espécie de cola humana, tentando conectar sistemas que simplesmente não conversam entre si. E o impacto disso, nossa, é gigante. Pensa só, pesquisas mostram que empreendedores chegam a gastar 40% do tempo em tarefas administrativas. 40%. Isso é tempo que não está sendo usado para pensar em estratégia, em crescimento. É quase metade da semana de trabalho gasta só para manter a máquina funcionando. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: o problema não é que faltam ferramentas. Pelo contrário, o problema é que a gente vive num ecossistema de software todo quebrado, todo fragmentado. O programa de contabilidade, o de clientes, o de marketing, cada um é uma ilha. E quem tem que construir a ponte entre todas essas ilhas, manualmente, o empreendedor. Ok, mas e a IA que já existe hoje? Será que ela não resolve isso? Bom, vamos ver agora por que as soluções atuais são, na verdade, só uma parte da resposta. Olha, a inteligência artificial que a gente encontra em ferramentas famosas hoje em dia é útil, sem dúvida. Ela ajuda a organizar uma despesa aqui, sugere um cliente ali, mas o grande porém é que ela opera de forma isolada. É como ter um especialista super competente, mas que só enxerga o próprio departamento. Ele não tem a visão do todo porque está preso dentro do seu próprio aplicativo. E essa tabela aqui resume bem a situação. De um lado, tem os copilotos, que são inteligentes, mas só funcionam dentro de um programa. Do outro, os agentes de conversa, tipo o chat GPT, que são super flexíveis, mas não estão conectados com os dados do dia a dia do negócio. E aí tem as automações, que são ótimas para tarefas repetitivas, mas a lógica delas é fixa, não se adapta. O que todas elas têm em comum é essa falta de coordenação geral. E essa frase aqui, ela mata a charada. No fim das contas, mesmo com um monte de IA espalhada por aí, quem continua com a carga mental, quem precisa ter um mapa completo de como tudo se encaixa na cabeça, é o ser humano. É um peso enorme. Mas beleza, chega de problema, vamos falar da solução. E agora que a conversa fica realmente interessante, porque a gente vai entrar naquilo que pode ser a verdadeira saída para esse paradoxo. A tecnologia que está no centro de tudo isso se chama sistemas multiagentes. O nome é um pouco técnico, mas a ideia é simples. É um sistema onde várias IAs, cada uma especialista numa coisa, conseguem conversar entre si e trabalhar juntas. Pensa nisso, não são mais ajudantes isolados, é uma verdadeira equipe. E a melhor forma de imaginar isso é pensar numa equipe de executivos digitais. É como ter um contador de IA, ou marqueteiro de IA, e um gerente de operações de IA. E o mais legal, eles trabalham juntos de forma integrada, sem ninguém precisar ficar mandando. E olha só como isso funcionaria na prática. É genial. Um cliente faz um pedido. Pronto. Automaticamente, o agente de contabilidade já cria e manda a fatura. Ao mesmo tempo, o agente de inventário dá baixa no estoque. E, para fechar, o agente de marketing já anota aquela compra para pensar em campanhas futuras. Tudo acontece em sincronia, sem um único clique humano. Isso é o que a gente chama de empreendedorismo aumentado. A palavra-chave aqui não é substituição, é colaboração. O ser humano sai da linha de frente da operação e sobe para a cadeira de estrategista. A função passa a ser supervisionar essa equipe de IAs que está tocando o dia a dia. Claro que uma mudança desse tamanho não é só flores. Ela vem com uma promessa incrível, mas também com perigos reais. Então agora a gente vai olhar com mais calma para os dois lados dessa moeda. Do lado da promessa, os ganhos são gigantes. Imagina só, reduzir a carga mental, ter um ganho de eficiência absurdo, conseguir informações que conectam as diferentes áreas do negócio e talvez o maior de todos,
poder fazer a empresa crescer muito mais sem precisar contratar gente na mesma velocidade. Mas vamos ao perigo. E ele é sério. Um erro num sistema pode se espalhar como fogo em palha seca por todos os outros. Tem o risco de se ficar dependente demais e esquecer como você faz as coisas. As decisões da IA podem virar uma caixa preta que ninguém entende como funciona. E claro, com tanto dado conectado, a preocupação com privacidade e segurança vai lá para cima. A boa notícia é que já se está pensando em como lidar com isso. Para cada risco, tem uma estratégia. Se um erro se espalha, é preciso ter um jeito de rastrear e reverter. Para não ficar dependente demais, se colocam momentos de revisão humana. E para a questão da confiança, a solução é o que chamam de humano no circuito. E isso nos traz para a parte final da nossa conversa, a parceria humano-IA. Ok, a tecnologia existe, os riscos existem. Como a gente faz isso funcionar na prática? Como se constrói essa parceria? E aqui entra aquele conceito-chave: humano no circuito. A ideia é muito simples e muito poderosa. Não é sobre entregar a chave da empresa para a IA e ir embora. O princípio é que a IA cuida do trabalho pesado, da rotina, mas toda e qualquer decisão importante, crítica, de alto impacto, essa, obrigatoriamente, precisa passar pelo carimbo de um ser humano. E essa imagem aqui mostra bem essa transformação no papel de quem empreende. Hoje, o foco é muito na execução, em fazer o trabalho. Amanhã, o foco vai ser em dirigir o trabalho. Ou seja, sai da coordenação manual para entrar na supervisão estratégica, em gerenciar esse time de IAs. E essa frase resume perfeitamente a mensagem principal. O objetivo final não é automatizar tudo, 100%. O pulo do gato é encontrar o equilíbrio perfeito entre a eficiência que a automação traz e o controle estratégico que só o humano pode ter. Isso, claro, muda o jogo para quem quer empreender no futuro. Vão surgir novas habilidades essenciais. Ser alfabetizado em IA e ter o que a gente chama de pensamento sistêmico, que essa capacidade de ver o todo, como as peças se conectam, vai ser tão básico e tão crucial quanto saber ler um balanço financeiro hoje em dia. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Se uma equipe de inteligência artificial vai poder cuidar de toda a operação do dia a dia, qual vai ser um novo trabalho de quem empreende? A resposta para essa pergunta, com certeza, vai definir o que serão os negócios no futuro. Valeu?